oportunidade, pastor Walter, de estar com vocês nesta terça-feira. Já era para estarmos aqui, né? Desde a vigília lá, ele me estava sentadinho, ele me convidou, e eu nunca disse não ao convite para pregar a palavra de Deus, queridos. Nós estamos há mais de 30 anos servindo ao Senhor, e o Senhor nos chamou para servir mesmo. Tanto eu como o pastor Amário, fomos pastores titulares por 13 anos na cidade de Araruna, e durante os primeiros 2 anos como pastor titular lá, o nosso terno, nossa roupa do culto era um diaconato, porque nós éramos diáconos em Campo Mourão e fomos empossados como pastores ali na cidade de Araruna. E interessante, lembrando, junto com essa campanha, nós estávamos indo para a igreja para tomar posse, o pastor André nos levando, porque nós tínhamos carro naquela época, e a pastora Mário, né, que é a minha filha mais velha hoje, só tínhamos ela sentada no banco de trás, e perguntou o pastor André: mas como assim, pastor? Nós vamos ser pastores lá? Nós somos diáconos aqui em Campo Mourão, né? Nós nunca pastoreamos, nós nunca fizemos um trabalho desse. E ele disse assim: presta atenção, você é uma boa esposa, você é uma boa mãe, então você tem tudo para ser uma boa pastora. Já estamos há 30 anos, irmãos, nesse ministério. E todo domingo às 19 horas, se você chegar aqui na igreja, você vai me ver vestido de terno, de diácono ali na porta, te recebendo. E Deus nos deu essa missão de sermos diretor de diácono aqui da quarta igreja, e hoje cuidando de mais de 16 mil diáconos no estado do Paraná, como coordenador estadual de diaconato de Araruna. De Araruna a esse trabalho, pela graça e misericórdia de Deus, porque nós amamos servir. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está no Evangelho de João, no capítulo 6. No versículo 35. João 6, 35. Quem é sua vida, amém? Amém. A coisa mais gostosa de ouvir, ainda aqui do meu lado direito, aqui do meu ouvido, irmão, estou com uma válvula de panela de pressão, né? Eu perdi 40% da audição, pastor Antônio Beck, com aquele apagão que eu tive, e ele fechou, só que daí fica aquele barulho, aquele chiado, parece uma válvula de... Então, eu estou falando para mim aqui, eu estou me ouvindo falar, amém? Então, se estiver muito baixo, a pastora sempre fica ali me ajudando, amém? Depois compartilho com vocês, verso 35. Mas ainda assim posso escutar o barulho das folhas de Bíblia sendo manuseadas, e o barulho que assiste na face da terra, irmão, não sei se vocês sabem. As pessoas estão desprezando a palavra, mas o barulho mais lindo que existe é uma folha da Bíblia sendo, né, folheada, para encontrarmos ali o pão que o Senhor quer nos dar. Diz assim: declarou, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu vou ler mais uma vez. Declarou depois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Senhor eterno Deus, Pai, está conosco agora, Pai. Aprova o Senhor estarmos aqui neste dia, nesta campanha da família, Pai, iniciando aqui neste cenáculo também, Senhor. Sabemos que o Senhor já fez muito no domingo de manhã, no domingo à tarde, no domingo à noite. Nós podemos ver a sua glória manifesta, nós podemos ver o Senhor aprovando esta campanha, Pai. E aqui estamos reunidos dando continuidade a esse trabalho, Senhor, e sei que não será diferente, como a sua glória se manifestou no domingo, se manifestará aqui neste cenário agora, Pai. E que o teu poder enche esses vasos que aqui estão, Senhor, e que eles possam ser cheios da tua unção, do teu óleo, do teu Santo Espírito. Fala conosco agora, dai-nos, Senhor, do teu pão, dai do teu maná, Senhor, que possamos ouvir agora a tua palavra, Senhor, e pormos em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinar, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus.
poder se assentar, irmãos. É interessante, o pastor Jorge, ele anunciou para nós uma reunião de pastores nas quartas-feiras, que nós nos reunimos, que o mês de outubro seria uma campanha pela família, o cordão de 3 dobras. Não sei se você sabe, o primeiro cordão é o marido, o esposo, o segundo cordão é a esposa, e o terceiro é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse cordão, ele não tem como se romper quando Jesus está ali, entrelaçando a família. E este mês todo será trabalhado isso com temas extraordinários. E o primeiro tema que foi anunciado no domingo e está sendo pregado esta semana é sobre o pão e sobre a mesa. E toda vez que eu vou falar do pão e da mesa, principalmente da ceia do Senhor, eu me lembro da minha conversão. Eu me lembro quando eu abri mão de uma outra igreja para servir ao Senhor Jesus, e descer as águas do batismo e ser pastor hoje. Foi numa aula de Eucaristia, e onde eu aprendi que lá se tirava o vinho de nós, se tirava o sangue de nós, e eu cogitei e perguntei por que não se dá o vinho para o povo. E disse, muita gente, não dá. Falei, mas aqui na palavra de Deus diz que quem não comer da carne, não beber do sangue, não tem vida nele, nem direito à eternidade. Então você está me tirando a eternidade, então eu estou fora desse lugar. E já há mais de 30 anos nós servimos a Jesus, participando do pão e participando do suco da videira que simboliza o sangue de Jesus. Mas, meus irmãos, algo também que Deus me chama a atenção a respeito desse trabalho sobre família, é que nós vivemos uma sociedade onde a família há mais de 50 anos vem sendo destruída. Eu digo há mais de 50 anos porque existe uma ideologia espalhada por todos os continentes deste mundo, trabalhando fortemente contra a família. Nós lembramos do nosso antepassado, nossos bisavós, ainda convivíamos, e vou trazer lembrança para vocês aqui de momentos. Eu estava ali naquele momento de oração, o pastor Beck estava dirigindo aqui, e Deus já me mostrou qual o simbolismo, o que significa, qual a imagem que nós temos de uma família. E é interessante que Deus me deu, pastor André, uma imagem de um pão sendo feito. Não tem nada mais significativo e simbolismo de uma família do que um pão. Não tem mais nada do que significativo para isso. E eu lembrei da minha esposa, não sei se vocês sabem, ela fazia pão quando eu conheci ela, parou de fazer porque eu casei. Mas ela fazia pão, irmãos. E a mãe dela mandava ela fazer os pão, e ela fazia. Eu acho que a mãe dela mandava ela fazer porque ela gostava de sovar muito. Ela tem uma mão pesada, eu nem mexo com ela, irmãos. Ela tem uma mão pesada, pastor, né, o legado. Então não dá para mexer com ela. Então ela ficava lá sovando o pão. Quem já sovou pão aqui? Levante a mão dos irmãos. Olha aí, o nome também. E era gostoso ficar sovando o pão ali, né? Você ficava sovando aquele pão ali, porque quanto mais sovava, mais batia nele, mais ele ia crescer. Mas o que Deus me mostrou também, que não sei se você percebeu, que um pão nasce de outro pão. Uma massa nasce de outra massa, da mesma massa que é tirada para fazer outros pão. Você já parou para perceber isso? Não se cria várias massas, de uma massa que se faz, se cria vários pão, porque ela vai fazendo bolinho, vai cortando, vai fazendo bolinho, vai cortando, vai amassando e vai fazendo outro pão. E Deus me mostrou, é assim que acontece com nós cristãos, porque no pão da vida que é nosso Senhor Jesus Cristo, são nós aqui, irmãos. Aleluia. Jesus foi sovado lá na cruz do Calvário, e nós estamos aqui hoje, os pães também simbolizando o nosso Senhor e Salvador aqui na terra. Somos a imagem e semelhança desse Cristo. Olha o que Deus faz. E uma família, ela é unida como um pão. E se nós lembrarmos muito a tempo, não muito tempo, nós vamos lembrar, irmãos, da família Doriana. Quem lembra da família Doriana? E eu estive uma vez, irmão, eu sou formado em serviço social, quer dizer, assistente social. E eu tive uma vez na conferência do serviço social, da assistência social, e ali eles apresentaram vários tipos de famílias. E foram apresentando tipos de famílias, irmãos, que não tinha nada a ver. Foram apresentando tipos de famílias ali que destrói totalmente aquilo que a palavra de Deus criou, o homem e a mulher, iniciando ali uma casa, uma família. Eu disse isso na aula no corpo diaconal domingo. A família é o núcleo, o esposo e a esposa. É interessante que nesta aula eu não coloquei
mãe e filho. Eu coloquei esposo e esposa, porque a família começa com o esposo e a esposa. Depois vem os filhos. Só que muitas famílias se tornam pais e mães e esquecem de ser esposo e esposa. Só vão se lembrar que são esposo e esposa lá no final da vida, quando os filhos já casaram e foram embora. Nós precisamos entender, irmãos, que existe uma família assim, aquela família que fica em volta da mesa, ela tem que se voltar à mesa. Está na hora de trazermos a nossa família de volta à mesa. Aquela família realmente, a família Doriana, que era o quê? Era o esposo, o pai que estava ali, era a esposa, a mãe que estava ali, os filhos à volta da mesa e aquela margarina Doriana quentinha sendo fumaça com aquele pão quentinho. Deu até fome agora. Quem lembra dessa cena? E o cachorrinho ao pé da mesa, né? Para comer as migalhas do pão que cai da mesa. Olha isso. Mas e hoje, como que está as famílias em volta da mesa? Como que está o comer do pão hoje? Como está a família? Está fazendo o pão junto? Que é a comunhão. A mesa simboliza a comunhão. Não sei se você sabe, existem 2 tipos de fermento que a Bíblia fala. Nós, como cristãos, nós só olhamos o fermento ruim, daquela passagem que diz assim, não se misture com os fermentos dos fariseus. Mas existe um outro fermento bom também. Jesus fala sobre esse fermento. Daquela mulher que o reino do céu é como uma mulher que pega um fermento e coloca sobre o pão, sobre a massa, e ela cresce. Ele está dizendo que o reino do céu vai crescer, vai multiplicar. E a família se multiplica na face da terra, mas hoje ela está perdendo a essência. Hoje o cordão que teria que estar amarrado, o que centraliza e amarra esse cordão, que traz a essência desse cordão, não está no meio da casa, não está no meio da família. Foi retirado, foi tirado, foi trocado por muitas outras coisas. E eles foram mostrando modelos de família que só pela graça de Deus, só pela misericórdia. E 50 anos depois que eu vi esse modelo de família, elas estão espalhadas por aí. E a família Doriana não existe quase. Nem no mundo cristão. Nem dentro da casa dos cristãos mais tem. Não se senta mais em volta da mesa. Não se senta. Não se tem mais a presença do Senhor Jesus naquela casa. Não se tem mais. Existem 2 tipos de massas. Existem 2 tipos de padeiro. Eu quero dizer para você aqui. Na primeira casa, o padeiro, ele pega a massa e ele adiciona um fermento ruim, que é o fermento da mentira, da hipocrisia, do pecado. E construiu naquela casa, aquele pão, totalmente contaminado, cheio de pecado. Uma casa totalmente destruída. No começo parecia que nada ia acontecer, mas ao pouco a massa foi corrompendo-se inteira, ficando pesada e azeda. Ninguém se aguenta mais dentro do lar. Ninguém se conversa mais. É só gritarias. É só brigas, é só contenda. Por quê? Porque veio o inimigo e colocou um fermento ruim naquela massa. Existe um outro padeiro. E esse padeiro, ele colocou um fermento bom. O fermento do amor, da oração a Deus, da palavra de Deus. E essa massa foi crescendo, se tornou cheirosa e saborosa. Porque nada é mais gostoso do que uma família edificada no Senhor. Nada é mais gostoso do que uma família que caminha junto. E o que eu vou fazer então se a minha família está distante, está longe? O que eu vou fazer então se a minha família está espalhada? Vamos orar a palavra de Deus que diz lá que voltarão os pais aos filhos, os filhos aos pais. Está na hora de voltar, meu irmão. Chegou o tempo de voltar. E começa conosco, cabeça da casa. Seja eu o homem, ou aquela mulher, a casa que só tem a mulher que é o cabeça, seja ela a mulher. Trazer de novo a comunhão. Trazer de novo a este lar, este pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o capítulo 6 inteiro, Jesus fala sobre o pão. E uma discussão com Jesus ali, pastor Legado. Porque ele diz assim, não, mas nossos pais comeram pão lá no deserto. Eu fiquei procurando aqui nos versos, se em algum momento Jesus ia dizer para eles assim, mas vocês não reconheceram aquele pão, como vocês não reconheceram esse pão também. Porque quando eles amanheceram no outro dia que o maná tinha recaído sobre a selva, a relva daquela região, eles olharam e perguntaram, o que é isso? Eles não reconheceram o pão de Deus. E outra vez aqui eles não estão reconhecendo o pão de Deus. E na nossa geração ainda não estão reconhecendo o pão de Deus. Está pronto a ser servido.
a ser alimentado. E Jesus diz: eu sou verdadeira comida, eu sou verdadeira bebida. Quem comer da minha carne jamais terá fome. Muitos de nós, irmãos, não estamos reconhecendo esse pão. E Ele está no meio de nós. Glória a Deus. Ele está entre nós. Está direcionando. Está com o melhor fermento, que é o amor, que é a base, que é a alegria. Ele quer que essa casa cresça, frutífique, floresça, tenha aroma, tenha sabor, que todos olhem, como acontecia lá em Atos capítulo 2, que entrava no agrado do povo e todos queriam ser como eles eram, porque havia sabor naquela casa, naquela família. A casa de Cornélio, meu irmão, nem tinha descido as águas do batismo ainda, mas o pão da vida entrou naquela casa. A glória de Deus desceu lá, foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque Cornélio trouxe a esposa, trouxe os filhos, trouxe os vizinhos, trouxe os amigos para dentro daquela casa, porque ele queria dizer assim: olha, venham, porque vocês vão se alimentar do melhor pão. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos abrir nossas casas, irmãos, e compartilhar o pão. Mas nós temos que começar pela nossa casa, pela nossa família. Trazer de volta. Eu já mandei um recado para minha família, para meus filhos, para o meu genro, para minha esposa. Domingo nós ceamos juntos. Uma disse assim: pai, pode ser no sábado? Eu falei: não, domingo, já falei com o teu noivo. Meu irmão, você é o chefe da casa, o chefe da tua família, o pastor, o sacerdote, o profeta. Está na hora de nós tomarmos posse da nossa casa de novo, irmão. Muitas vezes tem que começar na oração, pastor Walter. Muitas vezes tem que começar na batalha espiritual, não contra eles, mas no mundo espiritual. Sábado tinha uma pessoa aqui, eu não pude estar, fui pregar em outro lugar, mas encontrei ela segunda-feira. Ela disse: pastor, eu levei meu filho lá. Eu disse para ela que, atendendo ela no serviço social aqui, na assistência, eu disse: começa orando, não briga com o teu marido. Não discute com o teu marido. Você viveu a vida inteira discutindo com ele, brigando com ele, chamando a atenção dele, mandando ele para a igreja. Para, fica quieto, é tempo de calar. Oh, glória a Deus. Se você quer falar, vai na sala de oração, vai no altar, faz um altar lá na tua casa, vai lá e ora e faz uma batalha espiritual, porque eles são conquistados no mundo espiritual e não no terreno. Está na hora de conquistar a nossa casa, nossa família na oração, meu irmão. Mas na oração por eles. Oramos por tanta gente, batalhamos por tanta gente. Está na hora de nós curvar o nosso joelho, como ensinou aqui o nosso Abraão, pastor Agostinho: ter joelho de camelo, ter casco de tartaruga, ter coração blindado e fazer guerra pelos nossos. Fazer como Noé, entrar toda a nossa casa na arca, meu irmão. Está na hora de todos entrar na arca. Mas vamos começar pela nossa casa. Vamos começar servindo o melhor pão para eles. Não é o melhor churrasco, é o melhor pão. É a palavra de Deus, é o Evangelho de Cristo. É colocar eles de volta à mesa. É pegar a caixinha lá e dizer: olha, aquela caixinha eu vou deixar a pastora Mari na porta da entrada de casa, com a caixinha. E eu falo isso comigo, porque isso aqui, meu Deus do céu, é 24 horas, irmão. Passou da porta para dentro, vai deixando na caixinha. Hoje é dia de comunhão, hoje é dia do pão, hoje é dia do Senhor Jesus aqui. Hoje é dia de estar à volta da mesa, porque mesa é lugar de comunhão. Se nós não estamos em comunhão na nossa casa, é porque nós não estamos mais à volta da mesa. Um almoça no quarto, outro almoça na sala, outro nem almoça na casa mais. Onde estamos? Onde estão nossas esposas? Onde estão nossos esposos? Onde estão os nossos filhos? Onde estão os nossos netos? O Senhor diz que a roda da mesa eles ficarão, pastor Lota. É frutífero a volta da roda da mesa. Nós precisamos, irmão, encher este pão que é a nossa família com o melhor fermento que é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A presença do Espírito Santo, porque vai fazer crescer. Aleluia.
Quando você coloca essas pitadas de fermento, e é interessante, porque você mistura a massa, você não vê. Você não vê, mas ela vai crescer, ela vai crescendo, ela vai crescer. E é assim que Deus quer fazer na nossa família. É assim que o Senhor Jesus quer fazer em nossa casa. Ela quer fazer nossa casa crescer. Eu lembro uma passagem. A nossa filha chegou e disse para nós assim: acho que eu vou para outra igreja. E eu sentado ali, vai. Acho que eu vou para outra igreja. Eu falei: será? Não, acho que eu vou. Falei: tudo bem, mas eu vou fazer só uma pergunta para você. E eu quero que você me responda. E se você conseguir me responder, você pode ir. Ela mora comigo, não mora com o esposo, está noiva. E eu disse para ela assim: se o seu pai e sua mãe, que são pastores, tivessem uma igreja, e nós fôssemos pastores daquela igreja, tua mãe ministra louvor, eu prego, você estaria em outra igreja? E eu olhei bem para ela assim, pastor Antônio Berg, e falei assim: e eu vou te dizer, eu sou melhor que o Luciano Subirá, eu sou melhor do que Cláudio Duarte, eu sou melhor do que qualquer outro pastor que existe lá fora, porque além de eu ser seu pastor, eu sou seu pai. Glória a Deus. E ela olhou e disse assim: não, se o senhor tiver uma igreja, claro que eu vou estar com o senhor. Falei: então quero dizer para você que você não sabe ainda, mas eu tenho uma igreja. É na Delegado Leopoldo Belzac, 1303, no sábado, 19h30, no Cenáculo. Aquela ali é a minha igreja. Glória a Deus. Ali eu pastorei aquele povo, como o pastor Valdo pastorei aqui na terça-feira. Ela não falou nada. Eu só recebi um recado do genro. Entendi o recado, sogro. Glória a Deus. E de repente, irmãos, o pastor aqui, eu aqui, a pastora sentada, daqui a pouco, quando a gente viu ela entrando, sem nós convidarmos, ela não veio conosco. Ela entrando e sentando do lado da pastora no banco da frente, e desde aquele dia em diante ela senta aqui conosco no sábado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, está na hora de nós trazermos a nossa família de volta para nós. Está na hora de nós compartilhar o pão em casa. Está na hora da gente, às vezes, ter que sovar um pouquinho esse pão. Deixar um pouco no forno lá. Deixar que o Espírito Santo vai aquecer. O Espírito Santo vai aquecer, vai deixar ele no ponto para nós colher. Porque a obra é do Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas tem que começar por mim. A Bíblia é muito clara em 1 Coríntios capítulo 7. A casa é santificada pelo pai crente ou pela mãe crente. Não é pelo ímpio. Glória a Deus. Os filhos são santificados pelo pai crente, pela mãe crente. Está na hora de tomarmos conta do nosso lar. Não é brigando com eles. É como eu disse para aquela senhora. E ela chegou para mim na segunda-feira e disse: pastor, o senhor não foi no sábado, mas eu e meu filho fomos. Meu filho conseguiu ir na igreja, pastor. Eu ia apresentar ele. E aí eu olhava para todos quando era pastor e dizia: nenhum desses aqui é o pastor. E a única coisa que eu disse para ela foi assim: fica calada, não briga mais. Chega de brigar, chega de discutir, chega de mandar para a igreja. A batalha é espiritual. A guerra é espiritual. Se eu crer, toda a minha casa será salva, então eu tenho que buscar quem? Eu tenho que buscar aquele que eu creio. Naquele que eu creio, que é no Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no pão da vida. É dizer a Ele: Senhor, eu quero que a minha família sente a volta da mesa e coma deste pão que é o Senhor. Se alimente deste pão comigo. Quero compartilhar com eles este pão. Quero partir com eles este pão. Quero tomar do suco da videira com eles, Senhor. Fazer uma ceia em família. Fazer um momento de comunhão em família. Não precisa, meu irmão, você chamar o pastor para fazer, você faz. Pega lá o suco da videira. Pega o pão. Terminou o almoço, reúne todo mundo em volta da mesa e fala: agora vamos participar da ceia do Senhor. Em comunhão, em família. Era isso que Atos 2 fazia. Eles tinham tudo em comum. Partiam o pão de casa em casa. Ceavam. Se alimentavam. Nós temos que ser um exemplo, irmão. Tem que começar por nós. E quando que
vamos começar agora, nesse momento, quando foi lançada essa campanha, para que esse cordão de 3 quilômetros não se rompa mais. E nós começamos a dar testemunhos e ver nossa casa servindo ao Senhor. Quando você quer nos esperar, a tua família vai estar sentando do teu lado, eles vão estar sentando perto de você. Quando você menos espera, você vai se assustar. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Maria é pastora há 30 anos, mas há 30 anos atrás ela disse que se eu virasse crente, ela largava de mim. Hoje ela é pastora. Glória a Deus. Meu irmão, nós temos que saber lidar com a nossa casa, nós temos que saber lidar com a nossa família. Nós temos que aprender segundo a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. A mulher sábia edifica a sua casa, mas em que sabedoria é? Em que tipo de sabedoria? Eu disse para aquela senhora: prepara o melhor almoço, prepara a melhor comida, prepara uma ceia para ele, depois se arruma e vai para a igreja, não fala mais nada, não convida, mas trata ele bem, não briga, não xinga, não grita, porque você é cristão. Que fermento você está sendo usado? Que tipo de fermento está se colocando nessa massa? Da amargura, do ódio, da hipocrisia? Ou o fermento do amor, do afeto, da paixão, da ternura, do perdão? Para que nós possamos sentar a esta mesa. É assim que vamos ganhar essas famílias para Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Mas tem que começar pela nossa casa. Amém. Tem que começar pela nossa casa. Nós temos que servir este pão que é o Senhor Jesus a eles. Ah, mas eles não querem. Irmão, começa por você. Prepara a mesa. Prepara a mesa. Coloca o pão lá. Aquele pão bonito, quentinho. Deixa o aroma envolver toda a casa. Está na hora de voltarmos a fazer pão. Está na hora. Está na hora das crianças correr lá. Sentir aquele cheiro. Como diz o pastor Jorge, né? Aquele cheiro da comida do vovô e da vovó. Aquele cheiro do alimento. Hoje, irmãos, deixamos nossas casas e fomos para os restaurantes. Deixamos as nossas casas, deixamos a nossa comunhão, o nosso momento em família. Não paramos. Ah, mas eles casam e vão embora. Passa uma vez por mês com eles, irmãos. Chama eles. Começa pela tua casa. No segundo mês vai para a casa do genro. No terceiro mês vai para a casa do outro genro. Também que tem bastante filho e filha, né? Mas nunca esqueça disso. Ah, mas lá na casa do meu filho não pode. Lá, pastor Olegário, lá ninguém é crente. Ele já tem que começar na tua casa sabendo como é que vai ser o processo. Já tem que começar pela tua casa, saber como é que vai ser. Vai ter o cordeiro, vai ter o pão, vai ter o suco da videira, vai ter um momento de comunhão, vai ter um momento de dar graças a Deus por tudo, de dizermos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje é o momento desse pão, de receber deste pão. Vamos agradecer este pão, nossos netos precisam saber disso. Se os filhos não estão ensinando, os avós vão ensinar. Vamos levar eles para as escolas bíblicas. Vamos levar eles. Levamos nos parques, levamos tudo quanto é lugar. Avisa o filho, avisa o filho, estou passando lá, vou pegar eles, vou levar na igreja comigo, lá tem escolinha para eles. Eles não são bons para deixar na nossa casa quando eles vão passear. Então eles não podem proibir de nós pegarmos eles e levar para o legar da nossa igreja. Ensinar eles, ensinar nossos netos, até que os filhos sejam alcançados, até que o genro seja alcançado, até que a nora seja alcançada. Mas comecemos por nós, irmãos, em volta da mesa. O pastor Walter estava aqui, quando o pastor Jorge começou a falar sobre esta campanha. E eu estava ali e eu falei para ele: pastor, deixa eu pegar aqui. Eu falei para ele: pastor, Deus me deu uma visão agora. Pastor Walter estava aqui, ele sabe disso. Eu falei: Deus falou para que eu
começasse pela minha casa. Glória a Deus, aleluia. Que eu preparasse o pão, que eu preparasse o suco, que eu fizesse uma ceia com a minha família, que eu partisse o pão com a minha casa, que eu chamasse meus filhos, que eu chamasse meus genros. Não vou chamar amigo, não vou chamar vizinho, vou chamar os meus, o meu núcleo. Isso não é momento de festa com os amigos, não, é um momento de comunhão em família. Nós vivemos muitas festas de amigos e pouca comunhão em família. É um momento de comunhão em família, de eles aprenderem, eles olhar. E muitas vezes, pastor Paulo França, eles serem constrangidos, principalmente os nossos genros, eles serem constrangidos, quem tem filha mulher sabe o que eu estou falando, eles serem constrangidos e dizer, se meu sogro está fazendo isso, eu também vou ter que fazer lá na minha casa. Amém, Jesus. Os meus netos aprenderem que quando eles casarem, eles vão ter que fazer isso também com a família deles. Ensinar o caminho é isso. Ensinar é isso. Se ensina através de exemplos. Todo o ensinamento de Jesus foi através de exemplos. A comunhão. Quando Jesus quis ensinar sobre a unidade, o que ele fez, pastor Olegário? Ele colocou uma toalha em volta da cintura dele e foi lavar os pés. Quando ele quis ensinar sobre comunhão, o que ele fez? Ele preparou uma mesa. Glória a Deus. Muitas vezes nós queremos só ensinar na palavra, mas não se ensinamos no exemplo, porque na palavra nós somos bons, mas no exemplo nós somos maus. Nós precisamos ensinar no exemplo. De que forma? Mostrando como se faz. Jesus mostrava como se fazia. Todos os ensinamentos de Jesus foram através de exemplos. As parábolas, através de exemplo. Filho pródigo, através de exemplo. Como perdoar, através do exemplo. Somos muito bons no literário, na palavra, mas somos muito frágeis no exemplo. Então está na hora de começarmos a dar um exemplo com coisas básicas, com coisas simples, que é estar à volta de uma mesa e ter aquele momento de comunhão. Talvez no começo, e quero finalizar dizendo isso, talvez no começo alguém vai dizer, já vem o pai com aquele negócio de crente. Você diz, não é negócio de crente, é negócio de Jesus. Glória a Deus. Não é negócio de crente. Se Jesus fez, por que todo mês nós estamos aqui em volta desta mesa? Porque Jesus diz, fazei isso em memória de mim. Aleluia, Jesus. Deu-nos o exemplo e disse, agora a partir de hoje vocês viram como eu fiz, vocês viram a mesa, vocês viram que eu peguei o pão, vocês viram que eu parti o pão, vocês viram que eu distribuí o pão, que eu compartilhei o pão. Então está na hora de nós chegarmos em volta da mesa, colocarmos nossa casa em comunhão, pegar o pão, partir o pão, compartilhar o pão. Muitas vezes nós estamos só comendo o pão para nós, guardando o pão para nós, mas o pão da vida não foi feito para guardar, ele foi feito para partir e compartilhar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus não foi feito para guardar só para mim, Jesus foi feito para compartilhar com o próximo. E começa por onde? Pela minha Jerusalém. E onde é minha Jerusalém? É minha casa. A minha casa é a minha Jerusalém. Mas pastor, a minha família está num canto, o outro está no outro, mas reúne ele, chama ela. Faz que nem aquele senhor. Tem um vídeo que corre por aí, quem gosta do YouTube, veja lá. Um senhorzinho, filhos casados, se espalharam pelo mundo, não visitavam mais o pai, não iam mais visitar o pai. E um certo dia o filho recebe uma mensagem no celular, no telegrama: seu pai faleceu, velório, tal dia, tal horário. Eles ouviam, assistiam, liam aquela mensagem, eles se empalideciam, começavam a chorar. Chegavam na casa da família lá e falavam. Aí todos preparam uma mala,
para ir para o velório. Na frente do portão se encontram todos, os irmãos se encontram, um abraça, chora junto, quando eles entram para dentro, uma ceia linda, montada com luz de vela, e o pai lá esperando. Glória a Deus. Por que a família só se reúne em velório, irmão? Alguém me disse esses dias, pastor, está vendo aqui? Esse é o único dia que eles se reúnem no velório. Como era difícil se reunir em casa em outros dias. Todo mundo tinha compromisso. Então está na hora de nós determinarmos um compromisso, pelo menos por mês, na presença do Senhor, à volta da mesa em família. Fiquemos de pé em nome de Jesus. O Senhor quer restaurar a nossa família. O Senhor quer que a gente compartilhe o pão. O melhor pão já foi oferecido a nós. Glória a Deus. Amém. O melhor pão. Mas ele continua sendo partido, espalhado. E crescendo, e crescendo, e crescendo. Através de nós. Eu gosto muito da multiplicação dos pães. Ela me chama muito a atenção. Porque a multiplicação do pão diz que Jesus pegou o pão, apresentou a Deus e deu graça e partiu. E deu aos seus discípulos e disse a eles: dê aos povos que estão sentados, de 50 em 50. Meu irmão, a cada pedaço que um discípulo partia e dava, outro, e não acabava. Glória a Deus, aleluia. Porque começou a se multiplicar na mão dos discípulos. Louvado seja Deus. A gente tem uma visão, pastor Paulo Francis, que Jesus dá graça, parece que chove pão do céu. Estamos assistindo muito desenho, sabe aquele desenho do hambúrguer, está chovendo hambúrguer? Não. A multiplicação começou a partir de Jesus, passou pelos discípulos, passou pelo povo, até que sobrou 12 cestos cheios. Glória a Deus, aleluia. Jesus quer te usar lá na tua casa. Amém. Vai começar por você. Não espere por ninguém da sua casa. Vai começar por você. Põe a mão no seu coração, porque tenho certeza que a sua família está aí. Senhor eterno Deus, eu te agradeço Eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade de fazer esta campanha em prol da nossa Glória a casa. Deus. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos despertado que está na hora de reunirmos a nossa casa mesmo. Começamos pela nossa igreja, Pai, em comunhão do partir do pão aqui, Senhor. Estenderemos ao nosso lar, a nossa casa, a nossa família, alcançando aqueles que amamos, Senhor, meu Deus. Tirando eles das trevas, da escuridão, através, Senhor, do exemplo, através, Senhor, do amor, através, Senhor, da paz, da unidade, da comunhão, Senhor, da temperança, da longanimidade, da benignidade, temperando esta massa, meu Deus, que é a nossa casa, que é a nossa família, Senhor, meu Pai. Ó Deus, que possamos ouvir nuvem de testemunhos, Senhor, do esposo que estava afastado e voltou para a Tua presença, da esposa, Senhor, que não queria saber de Ti, Senhor, mas se converteu, dos filhos que estavam longe, mas voltou para a Tua casa, primeiramente voltou para o papai e para a mamãe, voltou para os seus, Senhor, e voltou para a Tua presença, Pai Santo e poderoso, meu Deus e Senhor, que possamos ouvir nuvem de testemunho através desta campanha em prol da nossa família, que sim, Senhor, que o cordão de 3 dobras nunca venha se romper, e não se romperá, não tem poder, não será, Pai, o inimigo não agirá na nossa casa, o inimigo não agirá na nossa família, porque nós santificamos o nosso lar com a Tua presença, nós colocamos o pão da vida sobre a mesa da nossa casa, Pai, o lugar, o ambiente de comunhão, Senhor, a Tua presença viva na mesa da nossa casa, Senhor, a Tua presença viva é o pão da vida que desce sobre nós, Senhor, meu Pai, que desce a Tua glória sobre nós, Senhor. Oh, ele basura lá na canta, lá basura ele decai, ele mandara lá basura ele decantará lá basura ele bebê. O pão da vida está sobre a
casa, pela comunhão da nossa família, Pai. Nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já preparou o banquete, Senhor. O Senhor já preparou a mesa, Senhor. Oh, Reniba, Lava, Sura, Cantará, Lava, Sura, o Senhor já está falando no coração de homens e mulheres aqui como fazer e como irão fazer. O Senhor já está mostrando como eles vão fazer, Senhor. As estratégias o Senhor já está dando a eles, Pai, porque o Senhor é o pão que eles vão servir lá na casa, lá na família. O Senhor é o pão que eles vão servir aos seus, Senhor, meu Pai. Rega, Basuri, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Santo és. Santo és. Deus já está te dando a visão. Deus já está te dando a estratégia como você vai servir este povo chamado Jesus na tua casa. Deus já está te mostrando, irmão. Como Ele me mostrou aqui nesse cenário na quarta-feira. Ele já está te mostrando como que você vai servir este pão da vida na tua casa, na tua família. Como você vai alcançar o teu esposo, a tua esposa. Como você vai alcançar os teus filhos. Como você vai alcançar os teus netos. Ele já está te mostrando as estratégias. Aleluia. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Nós te adoramos, Jesus. Eu quero passar a palavra.